Boa noite, pessoal. Graça e paz. Hoje é dia 17/12/2025. Um dado, uma informação. Hoje é o 351º dia do ano de 2025. A gente pode dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja Deus. Hoje é uma quarta-feira. A temperatura caiu, mas o nosso coração está ardendo, ardendo pela presença de Deus, pela graça dele, pela bondade dele. Nem sempre tudo está como a gente gostaria, nem sempre, mas aqui dentro há uma alegria que circunstância alguma pode roubar. Há uma paz que circunstância alguma pode roubar. Amém? Porque a presença de Deus na nossa vida, no nosso interior, é quem garante. O que está do lado de fora nem sempre traz alegria, mas o que está aqui dentro, ninguém pode tirar de nós. E é pela fé que a gente vive essa alegria e essa paz. Amém? Vamos à palavra de Deus. O tema de hoje é criados para o relacionamento. Eu gosto desse assunto e hoje eu vou focar bastante nessa questão do relacionamento com Deus. Como a Arlete já colocou, vamos falar sobre relacionamento com Deus. Gente, o que é relacionamento? Relacionamento é uma como é que eu posso me expressar? Relacionamento é quando você tem uma afinidade com alguém, né? Você tem uma afinidade, você tem, às vezes, um sentimento, você tem uma alegria de estar perto dessa pessoa, você se sente bem do lado dela, né? E muitas vezes nós temos para um relacionamento uma aliança. Uma aliança. Então, se a gente comparar alguns relacionamentos, a gente vai ver que o relacionamento com Deus é formado por uma aliança. O relacionamento entre marido e mulher é formado ou é baseado, é sustentado por uma aliança, né? Agora, pense bem, você na sua casa, né, convivendo com seu marido, quem é casado aqui, eu não tenho marido, mas eu tenho meu pai, eu tenho meus filhos. A gente imagina o seguinte: você está na mesma casa, debaixo do mesmo teto, né? E aí você passa pela pessoa que está junto de você e você não fala nem bom dia. Isso é sinal de que alguma coisa não está bem. Você passa, né, pelo seu marido e você não olha nos olhos dele e você praticamente não repara nele, né? E passa batido, aí ele vai olhar para você e falar: ixi, o que aconteceu com essa pessoa? Ou você está perto dos seus filhos e você não se dedica a pelo menos dizer um bom dia. Bom dia. Com Deus é a mesma coisa. Como a Arlete falou, muitas vezes a gente acorda e já sai atropelando tudo. E não fala bom dia nem para Deus. Tem gente que fala bom dia para as plantas. Tem gente que conversa com as plantas. Tem gente que já levanta e corre acudir o cachorro, mas não é capaz de dizer bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Como que a gente consegue? Como que a gente consegue nessa fé? Como que a gente consegue sair da cama sem dizer um bom dia? E muitas vezes a primeira coisa que a gente faz, se não é sair para acudir o cachorro, ou acudir, ou falar com as plantas, é abrir o celular. É abrir o celular e ver quem é que mandou uma mensagem para você.
Então, minha gente, nós fomos criados para o relacionamento com Deus. E relacionamento tem regra. Relacionamento também tem benefícios, mas relacionamento tem regra. Mas antes, eu queria justificar o tema da mensagem, criados para o relacionamento. Deus é um ser relacional. Lá em Gênesis, Gênesis 1, 26, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não disse, farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Ele disse, façamos. Deus não age sozinho e Deus não fez nada sozinho, assim como ele não vivia sozinho. Ele disse, façamos. Façamos quer dizer que havia Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, Deus também é um ser relacional. E aí, esse Deus nos cria. Ele cria o homem. Quando ele decidiu criar o mundo, né, ele criou os elementos do céu, da terra, ele separou as águas da terra, ele separou o dia da noite, ele criou o sol, ele criou a lua, ele criou os animais para habitar na terra, os animais que ocupariam os ares, ele criou os animais que ocupariam as águas. E aí, depois de tudo isso que ele criou, está escrito que ele diz assim, e viu Deus que era bom. E depois que ele criou tudo isso, toda essa diversidade, ele resolve criar, não sozinho, o homem. E aí ele cria o homem com a capacidade de se comunicar com ele. Ele cria o homem de um jeito que esse homem, apesar de ser carne, tinha todas as condições para se relacionar com esse Deus. Ele não queria criar mais um anjo. Ele queria criar o homem que decidisse, que se relacionasse com ele por decisão. Amém? Bem, ele criou com essa capacidade de comunicação. Em Gênesis 2, 16 e 17 está escrito assim, que Deus se dirige ao homem e diz, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela você comer, certamente você vai morrer. O Criador combina o jogo. Olha, está aqui você, uma obra-prima, está aqui um ser, né? Você é um ser maravilhoso, criado de uma forma espetacular, né? Gente, vocês já pararam para reparar, já pararam para pensar, observar como é o corpo humano? Que máquina perfeita, se é que a gente pode chamar assim, que perfeição o Senhor fez. E ainda coloca no homem essa consciência, essa capacidade de se comunicar e de se relacionar com o Criador. Olha que coisa mais fantástica. Então Deus chega e fala para o homem e o homem entende. Ele chegou para o homem e disse, olha, tudo isso daqui é seu. Colocou o homem no Éden. Quando a gente vai ter um bebê, o que a gente faz? No mínimo, né? Você compra um carrinho, um Moisés, ou o quarto, você prepara o quarto do seu filho, para que quando ele nascer, ele vá para um quarto lindo, colorido, se é menino é de um jeito, se é menina é de outro, cheio, né, de enfeites, de coisas lindas, de cortina, tudo maravilhoso, de potinhos e não sei o quê. Bem,
Acho que nós aprendemos com o nosso Pai, porque Ele cria o homem e coloca o homem no Éden, um lugar maravilhoso, um lugar fantástico, fantástico, e faz com que o homem entenda tudo o que está acontecendo. Ele fala para o homem, olha, domine sobre tudo, domine, dê nomes aos animais, dê nomes para os seres, dê nomes, domine sobre eles. E ele fala, olha, faça isso, domine, é tudo seu, mas não toca desta árvore, não toca no fruto desta árvore, porque o dia que você tocar, você vai morrer. Bem, Deus começou ali o relacionamento. Tem um texto que está em Gênesis 3:8, Gênesis 3:8, que eu não vou falar sobre o pecado assim propriamente, mas está escrito assim, que ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse texto fala apenas daquele momento. Isso aqui aconteceu depois do pecado, né? Depois que eles resolveram ouvir a pessoa errada e comeram do fruto. Eva come, entrega para Adão, Adão come, depois um bota a culpa no outro. E aí, quando Deus, né, que já sabia, que viu tudo, vai para o jardim na viração do dia. Eu fui até pesquisar, para saber se foi alguma coisa que aconteceu só naquele dia ou se isso costumava acontecer, né? Segundo os estudiosos, esse era o padrão de Deus. Ele vinha para o jardim para conversar com o homem e com a mulher. O que é isso daí? O que é conversar? Gente, não é se relacionar? Não é ter uma conversa, é saber como é que foi, como é que aconteceu. Então Deus nos criou para esse relacionamento. E para com quem? Para com Ele. Ele nos criou com esse objetivo, para que nós nos relacionássemos com Ele. Amém? Guarda isso. Ele te criou para esse relacionamento. Aleluia. A Bia já percebeu que ela levou a minha água embora. E aí, Deus também cria a mulher para o homem. Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Agora, gente, um parênteses. Deus não fez a mulher para o homem, porque o homem era carente. O homem não era carente. Ele não era carente porque ele não tinha pecado. O homem estava naquele jardim maravilhoso. O homem tinha a presença de Deus. Então Deus não fez a mulher por causa de carência. Obrigada. Deus não fez a mulher para o homem porque ele era carente. Ele fez alguém que lhe correspondesse. Por quê? Todos os animais tinham macho e fêmea. O homem era só o homem. Então, Deus fez alguém que lhe correspondesse para que ele também pudesse ter um relacionamento na horizontal. Deus vinha todas as tardes para falar com o homem e com a mulher, relacionamento vertical. E aí Deus cria a mulher para que o homem tivesse alguém correspondente a ele para se comunicar. Imagina o Adão falando au-au para falar com os cachorros. O Adão falando miau para falar com os gatos. Falando quen-quen para falar com os patos.
Você imagina isso? Como é que Adão ia se relacionar com os elefantes? Então, Deus cria uma pessoa que lhe era correspondente. E não porque ele era carente. Ele não tinha nenhum tipo de carência. Ele era pleno, absoluto, completo, porque ele estava na presença de Deus e não havia o pecado. Quem é carente hoje é porque tem pecado. Porque quando nós estamos em Cristo, não há carência. Ele é tudo o que a gente precisa. Amém? Ele é tudo o que a gente precisa. Bem, Deus cria o homem e a mulher para esse relacionamento com Ele. Aí há o rompimento. O rompimento é o pecado. Eles são expulsos do jardim. Eles são expulsos. Por quê? Porque eles fizeram o que não era para fazer. Deus falou, não come do fruto desta árvore porque você vai morrer. E eles, naquela comunicação deles lá, ainda ouviram a serpente, ouviram, o diabo dentro da serpente, e eles acreditaram naquela conversinha. E aí, ao invés de ouvirem a Deus, o Criador, que os criou e os colocou ali, eles ouviram o lero-lero da serpente. E aí houve um rompimento desse relacionamento. E está escrito em Gênesis 3, de 23 a 24, que Deus os expulsa do jardim. E aí, antes de chegar nesse texto, Deus não expulsou simplesmente porque Deus era mimado. Ah, tá bom, você não fez do jeito que eu queria, então fora. Não. Deus precisou fazer isso. Mas antes disso, Deus teceu uma roupa e os vestiu. Deus deu todas as condições para que eles sobrevivessem, com dificuldades. Mas Ele não os abandonou. Ele não os abandonou, mas o relacionamento se rompeu. Era como se Deus aparecesse para eles todos os dias, todas as tardes. E com o pecado, eles deixaram de ter a presença de Deus diretamente na vida deles. Olha só que triste, né? Gente, quem já assistiu o Chapolin? Ou Chaves, não sei, ele falava mais que burro. Dá 0 para ele. Dá 0 para ele. Gente, olha que troca. Que troca. Que troca, meu Deus. E aí, Deus, desde então, vem com esse desejo de reatar esse relacionamento. Deus vem com essa ânsia de se reconciliar com o homem. E houve muitas tentativas. Não foram poucas as vezes que Deus perdoa aquele povo que ele chamava de seu. Perdoa e dá promessas e diz, olha, eu vou levantar, eu vou te edificar, com amor, com benignidade te amei, aliás, com amor eu te amei, amor leal eu te amei, e com benignidade te atraí, você será novamente edificada. Gente, Deus, que criou o homem para esse relacionamento, perde o homem, justo para quem? Perde para Satanás. Perde para Satanás, mas nem tudo estava tão perdido assim. O plano aconteceu. Isaías 9. Rafa, eu vou ler o 2, o 4, o 6 e o 7. Vamos ler juntos, gente? O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz, pois tu destruíste, o 4, destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a canga, o peso que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. O 6,
porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso foi em Isaías. Muitos anos depois, a promessa está cumprida. A Virgem concebeu e deu à luz a esse menino, que foi chamado Emanuel, Deus conosco. Aleluia! É Ele voltando, é Ele se aproximando do homem que Ele criou, da mulher que Ele criou, dos filhos que Ele queria ter, aleluia! E Jesus vem, e aí Jesus fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Não são todos os caminhos que levam a Deus, mas é Jesus que te leva a Deus. E está escrito que quando Jesus foi crucificado, depois de 6 horas naquela cruz, pagando um preço, derramando todo o seu sangue, para nos aproximar de Deus, ele brada, está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele diz está consumado, diz a palavra de Deus, que o véu do templo, que era enorme, era alto, era largo, era grosso, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Foi o próprio Deus que rasgou. Seria humanamente impossível alguém rasgar aquele véu. E o que significava aquele véu? Era a distância, era a separação entre Deus e os homens. Depois do pecado, ninguém mais se achegava diretamente na presença de Deus. O sumo sacerdote entrava naquele lugar, amarrado com uma corda. Porque se ele não estivesse como ele deveria estar, ele poderia ser consumido pela glória de Deus. E se ele fosse consumido, ele tinha que ser puxado por uma corda, porque ninguém podia entrar naquele lugar que era o Santo dos Santos. E Deus rasga, aleluia, Deus rasga aquele véu. Grosso, gente, era grosso, muito grosso. Alto, 18 metros, se eu não estou enganada, 5 metros de largura e grosso. Era um linho grosso demais. E aquilo é rasgado. E Deus falou, chega, acabou, agora eu posso me aproximar novamente. E como que a gente pode se aproximar novamente, que a gente pode ter esse relacionamento? João 1, 11 e 12. Aleluia. Ele veio para o que era seu. Jesus veio para os judeus. Jesus nasceu judeu, mas os seus não o receberam. Mas, aleluia! A todos quantos o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Olha Deus trazendo a gente de novo para perto. E como? Por intermédio de Jesus. Minha gente. Hoje esse tema ardeu no meu coração, comunhão com Deus. E Arlete, você falou exatamente aquilo que eu gostaria de falar. Meu Deus, como é que a gente consegue? Como é que a gente consegue não falar com Deus assim que se levanta? Como é que a gente consegue não parar para se dedicar a um tempo de qualidade com esse nosso Deus? Como é que a gente consegue? A primeira coisa que a gente faz é abrir o celular
para ver que mensagem de WhatsApp, que post do Instagram está lá, e você não é capaz, e a gente não é capaz de mandar um: oi, pai, bom dia, obrigada por esse dia. Obrigada, pai, porque hoje eu te chamo de pai por causa de Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada, porque além de tudo, além de todo sacrifício, o Senhor está à direita de Deus e vive para interceder por nós. Obrigada, Jesus. Então, como é que eu posso começar o meu dia sem estar em comunhão, sem estar em contato com o meu Deus? Gente, isso me entristece, me envergonha, porque um período da minha vida eu me afastei de Deus e eu continuei indo para a igreja, mas eu estava tão longe dele, tão longe, porque eu falhei nisso. Eu estava do jeito que você falou, Arlete. Eu deitava, eu não me dobrava mais diante de Deus, eu deitava para falar obrigada, Senhor, e era o máximo que eu conseguia falar. Eu não ouvia mais a voz dele. Eu mal ia à igreja, porque eu tinha muitos compromissos. Então eu não podia, eu não ia para a igreja. E eu me envergonho, porque eu me distanciei assim tão suavemente. Tão suavemente. Eu não fiz coisas assim horrorosas, não enganei ninguém, mas eu me distanciei do meu Deus. Eu me distanciei dele, eu não tinha mais comunhão com ele. Eu não ouvia a voz dele pela palavra e ele não ouvia mais a minha voz pela oração. E isso foi me fazendo ter atitudes que eu me envergonho, mas hoje eu dou graças a Deus porque ele já me perdoou. E ele não se lembra mais. Quem se lembra sou eu, mas ele não se lembra mais. E hoje eu tenho paz no meu coração. Mas hoje eu tenho esse compromisso com ele. Eu comecei a mudar. Desse jeito, eu falei: Senhor, eu não vou abrir o meu celular antes de ler pelo menos um versículo. E foi assim que eu comecei a expandir o meu tempo de comunhão com Deus. E hoje, eu tenho um grupo no WhatsApp, não é nenhuma propaganda, é um grupo no WhatsApp, não ganho nada com isso. Mas eu leio a Bíblia, quem está nesse grupo sabe, eu leio a Bíblia, eu comento, nós oramos e cantamos, né? E tem um cântico lá. E hoje, eu fiz uma conta. Eu gastei naquela devocional de leitura da Bíblia, de um capítulo, gente, um capítulo de Mateus. Um capítulo, estamos no livro de Mateus. Um capítulo, a oração, eu só não considerei o cântico. Deu 23 minutos. 23 minutos. Sabe quantos minutos tem um dia? 1.440 minutos. 1.440 minutos. Sabe quanto que eu gastei para estar na presença de Deus? 23 minutos. O que é isso, gente? Não é nada. Não é nada, mas é melhor do que nada. Então, às vezes, né, eu já ouvi algumas críticas a esse tipo de ação que eu tenho, né, de fazer essa gravação e tudo mais. Demora muito. Demora muito. Mas, gente, você já olhou lá nas configurações do teu Instagram, quanto tempo você demora por dia, em média, nas redes sociais? Olha, eu não estou aqui criticando, porque eu também dou lá umas curiadas, né, no Instagram. Eu também gasto um tempo lá, mas se tem uma coisa que hoje eu não abro mão, é do meu tempo de comunhão com o Senhor.
Eu não abro mais mão disso, eu não posso mais viver sem isso. Eu não posso mais. Eu não posso me dar ao luxo de falar, hoje eu não estou com vontade. Não, não, não. Porque eu preciso fazer o que tem que ser feito e não só o que eu tenho vontade. Porque tem horas que a gente realmente não tem vontade. Mas se a gente não se dedica, se a gente não para estar na presença de Deus, nós corremos o risco. Nós corremos o risco. Está enquadrado? Nós corremos o risco de chegarmos lá naquele dia e o Senhor falar assim para a gente: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Gente, você já pensou? E aí você vai dizer como aquelas pessoas que responderam, né? Pelo menos a Bíblia registra isso. Mas nós expulsamos demônios em teu nome. Nós pregamos o evangelho, nós fizemos isso. Ele vai falar: afaste-se de mim, aparta-te de mim, malditos, porque eu não te conheço. Eu uso um pouquinho esse exemplo só para a gente entender. Alguém pode falar o nome de uma pessoa famosa, por exemplo? Bem, eu que já tenho um DNA antigo, né? Eu vou usar o nome do Tony Ramos. Quem aqui conhece o Tony Ramos? Tá. Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta: o Tony Ramos te conhece? Por quê? Porque você não está perto dele. Você não está perto dele. Então, com Deus, pode acontecer. Longe de comparar Deus com Tony Ramos com Deus. É só um exemplo, tá? Por que que ele não te conhece? Porque você não anda com ele. Você não caminha com ele. Você não fala para ele, você não pede conselhos para ele. Ele nem sabe quem você é. Só você sabe quem ele é. Então, minha gente, num relacionamento com Deus, eu preciso ouvir e ser ouvida. Num casamento onde só um fala, o que acontece? Dá ruim, não dá? Dá ruim. Num relacionamento só um fala. Então, tá cheio de gente que eu escuto dizer assim: eu falo com Deus todos os dias. Eu oro, eu entrego tudo para Deus. Deus me ajuda muito. Ok, mas eu vou te fazer a seguinte pergunta: Deus está falando com você, ou melhor, você está ouvindo a Deus, ou só Ele é obrigado a te ouvir? Por quê? De novo, Arlete foi cirúrgica. Se a gente não tem essa via de duas mãos, se eu só oro, tá, já é alguma coisa. Mas eu não ouço a Deus pela palavra. Isso está incompleto. Isso não é relacionamento. Isso não é diálogo, isso é monólogo. E não dá certo, dá ruim. Deus quer falar. E nós também queremos falar. Mas quando Deus falar, eu vou ouvir. E quando eu falar, Ele vai ouvir. Olha só, a palavra de Deus registra em Apocalipse que há uma taça de ouro que contém as orações dos santos. Olha que lugar de honra que Deus coloca a nossa oração. É uma taça de ouro, ele recolhe as suas orações. Está escrito que essa taça é cheia das orações dos santos. Olha só que prioridade, que honra que ele presta à sua oração. E a gente está dando honra para que ele fale. Nós estamos dando tempo para que ele fale. Nós estamos gastando tempo com a palavra, gente. Ou a gente só se ajoelha para pedir,
pedir e pedir. Relacionamento não é isso. Num relacionamento, um fala e o outro ouve, o outro fala e o um ouve. Amém? Num relacionamento, eu vou buscar conselho. Eu vou buscar conselho. Num relacionamento, numa amizade, eu vou estender a minha mão. Deus certamente faz a parte dele. Mas nós temos também que fazer a nossa parte. Deus estende a mão para nós, para que nós possamos estender a mão para outros. Não é para ficar com você. Essa bênção não é para ficar com você. Gente, temos a noção do que é ter Jesus habitando dentro de nós? Você tem essa noção? Você tem essa noção de que você é filho, filha de Deus? Você tem essa noção? Você é filho e você é filha, só que você não pode ser um filho que não olha nem na cara do seu pai. Gente, não existe isso. Se você é filho, se você é filha, você precisa ter esse relacionamento com o seu pai. Você precisa ouvir o seu pai. Jesus, por meio de Jesus, nós nos tornamos filhos e a gente precisa ouvir o pai. A gente precisa parar de buscar na internet, é lógico, Deus ele tem maneiras assim muito inusitadas de falar com a gente. Ele tem, mas a primeira coisa que nós devemos fazer é: Pai, Pai, o que o Senhor acha? Pai, me ajuda. Pai, abre os meus olhos, Pai. Por favor, Pai, abre os meus olhos e confia, entrega, confia e Ele vai agir. Amém? Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Não é assim, esse entra e sai de igreja, como a Arlete também falou. Arlete, o Espírito Santo trouxe essa mensagem hoje. Então, assim, não é um entra e sai de igreja que vai nos fazer filhos. Não é comunhão. É comunhão, minha gente. É comunhão. E eu só vou ser parecida com o meu pai. Só vou ser parecida com o meu pai se eu andar com ele. Gente, o povo de vez em quando fala umas coisas que são bem estranhas. Mas esse ditado, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, tem sentido, não tem? Faz todo sentido. Porque a gente anda com pessoas com quem a gente tem afinidade. Se você não anda com Deus, você vai andar com quem? E você vai ficar parecido com quem? Se você não anda com teu pai. Filho se parece com o pai, inclusive filhos adotivos. Nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos por adoção e a gente passa a se parecer com o nosso pai porque a gente habita no mesmo reino. Porque a gente habita na mesma casa. Não estou falando de igreja, estou falando de reino, que é espiritual. Amém? E isso só é possível por intermédio de um relacionamento como ele deve ser. Relacionamento é o vínculo estabelecido entre duas ou mais pessoas por meio de comunicação, por meio de convivência. Envolve troca mútua, dar e receber amor, cuidado, confiança e responsabilidade. Na Bíblia, relacionamento é sempre visto como algo que reflete o caráter de Deus, porque Ele mesmo é relacional, Pai, Filho e Espírito Santo. Relacionamento é viver em aliança de amor e confiança, seja entre pessoas ou com Deus, assim como um pai se relaciona com seus filhos em cuidado e proximidade. Deus nos chama a viver como seus filhos, em intimidade
e obediência. Gente, só para encerrar, eu falei do relacionamento vertical, só queria trazer um ponto sobre relacionamento horizontal. Por favor, Rafa, Provérbios 18:1. Provérbios 18:1. Vamos ler juntos? Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Queridos, tem uma coisa que eu não sei se foi revelação de Deus, mas assim, eu já percebi isso é muito real. Presta atenção. O diabo, ele tira a pessoa da igreja para depois tirar a pessoa da presença de Deus. O diabo, ele começa a lançar ideias na mente das pessoas e afasta estas pessoas daquelas pessoas, né? Ele pega lá uma pessoa, aí ele percebeu uma brechinha, estou meio descontente, porque o pastor, porque a igreja, porque fulano, porque a minha família, porque isso, porque aquilo. Aí ele já aproveita aquela brechinha e a primeira coisa que ele faz é dizer para a pessoa, fica no teu canto que você ganha mais. E aí, essa pessoa sozinha vira uma presa fácil. Em se falando de pessoas que estão dentro da igreja e daqui a pouco elas, vazam. Por quê? Somem. Veio aqui, ouviu, tal, sumiu. Por quê? Porque ela começou a se isolar. Quando a gente pega uma fogueira e a gente vê que tem umas... sabe quando a madeira está queimando, aí começa a estourar umas faíscas, né? Aquela faísca que caiu fora da fogueira, o que acontece? Ela se apaga. Ela perde calor e ela se apaga. Então, esse isolamento é uma estratégia do diabo. É assim que começa. Aí a pessoa não vem mais à igreja. Aí ela fala, não, eu vou cultuar Deus de casa, eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso dar dízimo. Eu não preciso sustentar pastor. Eu vou aqui do meu jeito, eu vou buscar Deus. Onde é que está escrito que a gente precisa ir para uma igreja? Está escrito, em Hebreus está escrito, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, fica no braseiro. Não se isola, porque quem se isola tem interesses egoístas, está pensando só em si. E se rebela contra a verdadeira sensatez, é tolice o isolamento. Quando você não estiver bem, procure alguém, procure a Deus, procure alguém, fale com alguém, divida a sua carga, a sua dor e o seu problema. Não enfrenta sozinho. Porque o diabo, ele vai te deixar tão quentinho no seu canto, tão aconchegante. Você vai assistir séries, você vai assistir coisas muito legais. Olha só, gente, que sossego. Olha só, que sossego. Quando você menos percebe, você já não busca mais a Deus. Você não tem vontade de buscar a Deus. Você já não tem mais aquela ardência no coração para buscar a Deus. Você vai ficando frio, e até a hora em que você se distancia. E aí surgem as tentações, surgem as provações, e surgem situações que você está vulnerável, e aí, você é presa fácil. Presa fácil, enquanto que se você permanecer na presença de Deus, ouvindo a Deus e Deus te ouvindo, você é livre dessas armadilhas, você é livre dessa frieza,
Está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Gente, pelo amor de Deus, vem para a igreja com vontade ou sem vontade, venha para a igreja. Não deixa o diabo ficar assim, seu trouxa, seu trouxa. Assim como Eva ouviu a serpente, assim como Adão ouviu a serpente, nós temos ouvido a serpente. E nós temos nos isolado. E a gente está se afastando da presença de Deus por causa do isolamento. Gente, por favor, como eu falei que aconteceu na minha vida, eu me envergonho disso. Mas quando eu comecei a partir para fazer alguma coisa errada, né, eu me isolei porque eu não queria contar para ninguém. Eu queria fazer o que eu bem entendia e eu não queria compartilhar com ninguém, porque eu sabia que iam me falar que não era para eu fazer aquilo. E aí eu fui. E eu fiquei 14 anos da minha vida fazendo o que eu não devia fazer. Longe de Deus, afastada do Senhor, até que um dia, graças a Deus, Ele foi me buscar. Então, vamos ficar espertos. Vamos ficar atentos. Porque a gente precisa falar como Davi, ou como os escritores dos trechos do Salmo 119. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia inteiro. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ah, tu me farás ver a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Uma coisa peço ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. É assim que tem que estar o nosso coração. É com esse ardor, com essa ardência, com esse calor aqui dentro, de querer estar na presença de Deus e ficar triste quando você, porventura, se foi um dia muito atribulado, se acordou atrasada, você não conseguiu estar na presença de Deus pela oração e pela leitura da palavra. Gente, desculpa a palavra, mas dá seus pulos. Dá seus pulos. Dá um jeito. Coloca no celular para despertar, sabe? Para você ler, para você estar na presença de Deus. Assim como a gente tem essa disciplina de vir à igreja, faça isso para o seu dia a dia. Não deixe de estar na presença de Deus todos os dias. Lógico, a gente não precisa passar o dia de joelho com a Bíblia na mão, mas que a gente tenha esse tempo de qualidade, assim como os casais têm que ter, né, um tempo só para eles. A gente também precisa ter um tempo só com Deus por causa da aliança que nós temos com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que está me ouvindo, você que não está aqui na igreja, dê um passo, toma essa atitude e muda a sua realidade. Muda a sua realidade. Se você está longe da presença de Deus, volte-se. Achegue-se a Ele. A palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A palavra de Deus diz assim, o próprio Deus dizendo: vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Eu me deixarei ser encontrado, diz o Senhor. O Senhor quer um relacionamento com você. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele quer um relacionamento com você. Quem se senta à mesa conosco é alguém com quem temos intimidade. E o Senhor quer se sentar à mesa com você. Amém? Ele te ama. Ele te ama. Se você porventura está ouvindo essa mensagem, se você está longe dele, é só você pedir perdão.
e tomar uma atitude, dar um passo, assumir a sua responsabilidade e dar um passo na direção do Senhor, você vai encontrá-lo e ele vai se deixar ser encontrado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos.